Então vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adaptações na carga de treino para musculação e crossfit durante esse período de pandemia. Essas reuniões acontecem às terças-feiras às 11 horas, são reuniões abertas, que a gente pede que o pessoal se inscreva antes. Eu vou apresentar um caso aqui, puxando um pouquinho mais para o lado do crossfit. O professor Alberto, que é o nosso responsável da disciplina, que foca bastante no estudo aí com as lesões na musculação, vai falar um pouquinho mais sobre a musculação, tá bom? Perguntas eu peço que enviem aqui por escrito inicialmente, e aí o William vai passando para a gente conforme for entrando no assunto aqui que a gente for abordando, ok? Então vamos lá. Então nossa primeira convidada aqui, a Janaína Garcia, Head Coach da Barão CrossFit em Campinas, Coach da Bodytech também em Campinas, campeã brasileira 2019 na categoria Master 40-44, primeiro lugar no Open Brasil 2019, primeiro lugar na América Latina Qualifier para o Mundial e terceiro na seletiva do TBC 2019, categoria geral. Bem-vinda, Jana. Nos ouve bem? Não estamos te ouvindo. Estou ouvindo, sim. Agora sim. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada pelo convite, doutor. Vou pedir agora aqui para o Alberto apresentar para a gente o Eric. Bom, o Eric ele é formado em engenharia mecânica, fez aí educação física, personal training, atleta e treinador de levantamento básico, né, o powerlift. A gente vai mostrar os movimentos, né? Começou a competir em 2002, participou de 21 campeonatos mundiais. Ele é um dos atletas mais promissores aí da equipe brasileira do powerlifting, né? Foi 27 vezes campeão brasileiro, 16 vezes campeão sul-americano, 9 vezes campeão pan-americano. Ele representa aí uma participação nossa que começou com o Beno Andrioli, com a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso. Um abraço aqui para o Júlio Conrado e vários outros atletas que a gente teve a oportunidade de conhecer e de tratar também. Pode seguir, Paulo, por favor. Ô, Eric, você tá ouvindo? Tá ouvindo, Eric? Quiser falar alguma coisinha, fica à vontade. Pode seguir, Paulo. Bom, já vamos falar um pouquinho mais sobre aqui o que é o powerlifting. Nosso terceiro convidado, Thiago Lopes. Thiago, acho que nós já nos encontramos algumas vezes em algum evento, enfim, mas pessoalmente acho que é a primeira vez que a gente consegue conversar. Ele, além de coach da Janaína, ele é o cara que treina basicamente todo mundo que está competindo, que tá ganhando, que está se destacando aí no CrossFit, tá? Foi bicampeão do TBC, já participou 8 vezes, terceiro lugar, segundo lugar, 4 vezes atleta e coach nos regionais. Primeiro atleta brasileiro no CrossFit Games em 2017. 11º Qualifier Online Master 2019 do CrossFit Games, além de treinar esses inúmeros atletas que a gente falou. Bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom aí poder participar com vocês. Falar um pouquinho do esporte. Eric, se tiver com a gente aqui, Albertão, se quiser apresentar um pouquinho dessa modalidade, não são todos que conhecem. Eu vou deixa o microfone aberto aí, Eric, você vai falando, aí tem alguns exemplos dos 3 movimentos. Então, esse é o movimento terra, que é executado, ele está fazendo uma pegada aí tipo sumô. É bem utilizado para várias modalidades aí para ganho de força, tudo, né? E coloca ali em risco aí o bíceps, principalmente desse braço que fica supinado. Uma ruptura do bíceps distal é bem comum nesse movimento. Você quer comentar alguma coisa, Eric? Não, tá tranquilo. Agora eu liguei o som aqui, agora você tá me escutando agora? Agora sim, ok. Primeira vez que eu mexo no Zoom aqui. Então, o Eric, ele, como vocês podem ver, ele está nessa categoria até 70 quilos, então ele é um atleta muito forte, com peso corporal baixo. Isso aqui é bastante interessante aí ver esses movimentos dele. Pode passar, Paulinho. Aí aqui o outro movimento, que é o agachamento. Então, agachamento no levantamento básico, o quadril tem que passar um pouquinho da linha do joelho, abaixar um pouquinho mais. É isso, né, Eric? Isso, certinho. Linha superior da coxa, passar a linha do topo de joelho, a gente fala, né? Para validar o movimento na competição. Ok. Pode passar.
Aí tem a parte do supino também. Quais são as 3 cargas, então, o que você, a carga máxima, como é que está sendo aí das competições, o Eric, do Então, supino, terra e o agachamento? as minhas melhores marcas eu fiz nos mundiais, né, nos campeonatos internacionais, mundiais ou sul-americano, pan-americano. Na categoria até 66 quilos, eu fiz 300 quilos no agachamento, 200 quilos no supino e 265 quilos no terra. É isso aí. Eu acho legal a gente ressaltar para o pessoal aqui, acho que metade da musculação tradicional, talvez metade do CrossFit. Quando a gente vê esses pesos, né, para quem está acostumado a fazer CrossFit, não parece que o Eric é um cara assim tão forte, né? Porque a gente usa peso de borracha. Então fala para a gente, Thiago, se a gente fosse fazer um agachamento com 300 quilos, a gente teria o quê? Umas 12, 14 anilhas daquela de borracha? Não daria nem para botar na barra. Então, para quem está achando... Nem cabe na barra, né, Paulo? Essas anilhas que ele utiliza são especiais, elas são mais fininhas, não tem... E são calibradas oficialmente também, tem todo um... O Eric pode explicar por menor aí, mas os materiais, os equipamentos que a gente utiliza no CrossFit são bem... Não chega a essas cargas, não. Eu tenho um kit de anilhas lá de levantamento básico e elas são metade das anilhas convencionais que a gente utiliza para levantamento de peso olímpico e ainda assim as de levantamento de peso olímpico não oficiais para treinamento, elas são bem mais grossas, né? Para os amadores é bom, né? Porque você vai e faz um agachamento no CrossFit com aquele peso que parece um pneu, você fala, tô muito forte. Aí quando você vai colocar aqui nesse peso aqui, você vê que seu peso não tá tão bom, né? Dando sequência aqui, que a gente vê o nosso quarto convidado aqui, que infelizmente tem estado presente na maioria das nossas reuniões, o Corona, né? Acho que o motivo da gente estar aqui é justamente por conta dele. O que a gente quer falar um pouquinho de forma bem dinâmica são essas adaptações que a gente fez por conta do treinamento. A gente teve a oportunidade, algumas semanas, de receber aqui o Caio Souza, o Arthur Zanetti, mais um preparador da Confederação Brasileira de Judô, também falando um pouquinho sobre essas adaptações. Mas a ginástica e mesmo o judô são coisas que não são tão acessíveis, né, à população, não são tão fáceis de praticar em casa. Eu acho que a musculação e mesmo o CrossFit, com a popularidade que tem, são coisas que a gente vê realmente no dia a dia. Então, acho que essas adequações aí a gente vai acabar conseguindo colocar em prática. A ideia é falar sobre um pouquinho desse treinamento em quarentena, né? A primeira coisa, eu começo aqui com você, Janaína, como é que a gente faz para se motivar como atleta e motivar os nossos alunos, né? A gente vê que todo mundo que adora CrossFit, a primeira foto é o pistol e a segunda foto é o before e after. E agora nós estamos voltando pro before, né? Todo mundo engordando, destreinando. Como é que eu motivo esse pessoal, então, a manter a pegada de treino, Janaína? Então, eu acho que para motivar um atleta, eu acho ainda mais simples, porque ele já tem a sua automotivação, ele quer ter sua performance mantida, ele quer estar melhorando sempre, ele gosta de treinar, então ele tem necessidade de treinar. Então, acho que é até mais tranquilo. A grande dificuldade nesse período é motivar os nossos alunos, que não são tão atletas, né? Mais um aluno convencional, né, do boxe, que eu digo que está praticando o CrossFit, que hoje isso é muito comum, com outros objetivos, né? Não só a performance. E aí é mais complicado, porque o simples fato de sair da rotina, né, já fica mais difícil. A gente tá em casa, não tem não está trabalhando, mas tem desculpa para tudo, né? Você sempre deixa para depois. Você acaba comendo mais, dormindo mais, fazendo outras coisas e treinar mesmo. No início ainda o pessoal começa, segue os treinos, depois você sente que vai dando aquela caída, acho que natural, mas o mais importante eu acho que é direcionar para esse público, essas pessoas, que a gente não pode ficar parado, né? Claro. E também pensar no retorno. Claro, vamos chegar lá. Calma. Conseguir se manter aí ativo. Retorno, nós vamos falar um pouquinho mais pro finalzinho aqui de como voltar. Tiago, o que você vê aí de tecnologia que a gente pode usar, né? Então a gente vê que tem videoaula, tem aqui o Wii, né, que a gente conhece, começou como um videogame, a gente vê até às vezes o pessoal fazendo reabilitação com isso.
É ligar para o pessoal? Você vê que alguém está desmotivado, você vai dar uma ligada, manda um vídeo. Existe, por exemplo, algum tipo de competição? Vocês estão marcando o resultado dos alunos em alguma planilha de uma forma de tentar ver se existe aquela competição saudável entre eles? Como é que você tem usado esses recursos tecnológicos aí na motivação? Junto dos atletas, existe uma ansiedade muito grande, porque a gente estava à vésperas de uma competição, faltando 20 dias para eles competirem, e foi cancelado em virtude da pandemia, da situação que a gente passa. E eles estão muito ansiosos, porque não tem uma expectativa, não tem um calendário, né, para saber, olha, a competição vai acontecer daqui X dias. Então, o protocolo atual é um treinamento de manutenção de performance. Alguns atletas têm condição de ter equipamento, outros não têm, estão utilizando somente exercícios de peso corporal, exercícios de resistência aeróbia, correr, pular corda, enfim. Então, cria aí um estado de ansiedade muito grande nesses atletas. Eu tenho um grupo que eu tenho tentado manter o contato via WhatsApp e mantê-los motivados. Alguns já se encontram em situação bem mentalmente já desgastados, enfim, porque querem treinar e não podem voltar para a academia, para o boxe, não tem peso para levantar. E eles sofrem por causa disso. E através do WhatsApp, eu estou prescrevendo e orientando carga de treino semanalmente e eu vou tentando motivá-los, né? A não parar, porque a situação parar total é horrível, né? É difícil, né? Pior quadro. Isso que você estava falando do equipamento, né? Eu sei que tem um CrossFit em Indaiatuba, meu cunhado treina lá, e eles acabaram emprestando até equipamento, os alunos que são alunos estão há mais tempo, então, assim, tirando as barras, mais um levou, enfim, o kettlebell, levou corda, enfim, eles estão tentando de alguma maneira conseguir fazer com que esse pessoal tenha um pouquinho aí de material. Agora, Eric, conta pra gente aqui, você tá... Desculpa, te cortei, fala, Thiago. Então, a gente tem feito isso aí, montamos uns kits lá com kettlebell, dumbbell e barra para alguns e emprestamos, né? Para tentar manter essa galera ativa. Eric, conta pra gente um pouquinho desse seu ginásio aqui de treinamento. Onde é que é isso daqui? Então, esse é um apartamento e... Estão me escutando, tá, né? Estamos ouvindo. É um apartamento, já tinha meus pesos, eu sou professor da Bodytech também, da Unidade Eldorado. Eu deixava esse meu banco que vocês estão vendo, né? E meus pesos lá na série de peso da Bodytech, que eu usava para treinar e o pessoal treinava também. E outras coisas do outro CT de treinamento de powerlifting, tinha de um amigo meu lá no Morumbi. E aí ele emprestou para essa parte do piso, eu fiz um tablado e tal. Então, pelo menos eu consegui ter os pesos e os equipamentos. Você já tinha essa estrutura ou você agora já tinha? A única coisa que eu peguei foi comprei alguns pisos de borracha e o resto isso é a sala da tua casa? Isso, Peguei 2 kettlebells emprestados, é a sala do apartamento. E não deu separação, não? Não, então, no caso, eu vou casar esse ano, tá? Minha esposa vir pra cá, que ela é de outra cidade, e o apartamento tava desalugado, tava livre, entendeu? Ô, Eric, então, uma pergunta. Deu sorte, deu certo. Ô, Eric, uma pergunta. Esse equipamento que você tem aí, ele não é um equipamento o mais técnico possível, né? O banco não é próprio, não é um de competição. É mais para você manter os treinos mesmo, né? Não, ele é o que a gente utiliza em competição aqui no Brasil. Ele é oficial? Isso, é o que a gente utiliza em competição no Brasil. Pode ver que tem a trava de segurança no supino, que dá para regular. O hack, né? E você tem alguém te ajudando nos treinos, não? Tem alguém que faz o apoio? Não, sozinho, né? Treino sozinho, um pouco mais leve, treino em casa, né? Também estou numa fase de treino mais leve agora, que meu foco seria uma competição mais no fim do ano. E é isso. Então, mas é o banco que a gente utiliza em competição, assim. Tá, uma coisa que a gente percebe no CrossFit, eu não sei se você já teve essa sensação, os vizinhos dos boxes, eles odeiam a gente, né? Seu vizinho já reclamou de você largando os pesos lá? Como é que foi isso daí? Então no começo teve uma reclamação, porque minha vizinha é a mais chata do prédio, a de baixo, né? Justo a de baixo. E agora você está descontando toda a chatice dela. Por sorte, de cima é a síndica. Então a síndica me entende, que vê que não é tanto barulho assim.
Então, É mais a vibração, não é? Na verdade, quando o peso toca no chão, faz um barulho, é a vibração do prédio. Eu estou aqui em apartamento também, eu trouxe meus equipamentos todos aqui pro meu apartamento e eu tenho umas almofadas grandes assim para proteger do peso cair. Imagina eu fazendo um levantamento olímpico dentro de um apartamento e o peso cai no chão. Eu estou no quarto andar, estremece tudo, do primeiro até o oitavo. E a gente vê que vários boxes eu fico imaginando ele fazendo esse deadlift pesado e batendo essa barra. E olha que você resiste na descida da barra, né? Até chegar a barra no chão. Normalmente a gente não faz isso, eu não desço devagar assim não, mas como tá no apartamento, moro no 6º andar, então tem que descer mais devagar mesmo, senão até vai pro chão, não aguenta. Diga, Alberto. Eu queria fazer uma outra pergunta para o Eric. Ele treina com o Davi Coimbra, que também é um dos melhores treinadores aí do Brasil, Júlio Conrado. Você sabe qual é a realidade dos outros atletas também do movimento básico, assim, Eric? Se eles estão conseguindo treinar, como é que você acha que está a realidade deles? O Davi, ele já treinava, na verdade, a gente se ajuda, né? Ele me ajuda muito nos meus treinamentos, eu, às vezes ajudo ele. Ele já treinava na garagem da casa do amigo nosso, lá em Campinas. Então, ali continua igual. Mas, assim, ele tem os atletas dele que faz a consultoria online, manda planilha, pede vídeos, eu faço também da mesma forma. E isso a gente teve que se reinventar com alguns, né? Porque alguns ainda conseguem ter peso, e alguns ainda conseguiram conseguir os treinamentos, né? Conseguiram peso, barra, enfim. Mas outros não. Tá? Qual que é o percentual de carga, Eric, que você tem feito, por exemplo, assim, do agachamento, percentual da... Então, agora, tanto para mim, assim, na maior parte do treino, a gente meio que veio de uma transição do tempo parado. Teve o Campeonato Brasileiro, que foi agora em final de fevereiro, né? E aí, agora estamos vendo fase de transição. E após a fase de transição, a gente sempre faz um período de hipertrofia. Então, na fase de hipertrofia, as cargas são menores. A gente vai em torno de 70% e 75% de uma repetição máxima. Tá. Aqui, ó, Thiago, não sei se você reconhece a Carla Sanches, ela é atleta sua também. Categoria 40-44. Comecei treinando com ela um tempo, acabei, enfim, virando paciente minha, hoje é paciente, amiga, enfim, treinamos juntos, e ela conseguiu um equipamento para fazer em casa, né? E a gente vê essas alternativas, então dá para usar o gramado, dá para usar aqui o playground. Aqui à direita também tem uma colega que é ortopedista, que também trabalha aí com uma parte de medicina esportiva, que é a Ana Maria Pacola, e ela adaptando aqui, cabo de vassoura, parece que aqui a gente tem uma garrafa de leite, né? E, enfim. Não, é um pote de comfort, de amaciante. Já sei de onde veio a ideia, tá entendido. Como é que fica, Thiago? O que você está orientando? Porque assim, a gente vê o pessoal treinando amador, né? Mas o cara aqui precisa de peso, como o Eric usa, né? O Eric tem equipamento dele em casa. Não dá para pegar um cara competidor e mandar ele fazer com o pote de comfort em casa, que é pouco peso para ele, né? Nada contra a prescrição da nossa coach aqui, Jana, mas para quem treina pesado, isso é muito leve. Como é que fica isso daí para os caras de alto nível? É um processo de destreinamento mesmo? Ou dá para ele se... Vai haver o destreinamento. Eu tento evitar que seja, assim, na capacidade de força. A gente sabe que força não é uma capacidade que você perde do dia para a noite. Você consegue manter ela ou evitar uma perda significativa. O que eu tenho adaptado é velocidade de execução, obviamente. Aumentar a velocidade. Trabalho em cima da velocidade de execução, de acordo com os movimentos que estou solicitando, enfatizando muito a fase excêntrica, unilateralidade, exercícios, agachamento numa perna, enfim. Tá, né? Jana, conta... Desculpa, pode falar. Então, são essas adaptações para a gente evitar a perda muito, muito grande da capacidade dos atletas. Janaína, conta para nós aí, o que você está fazendo na sala de casa aqui? Um pouco de tudo. É porque, por mais que o box disponibilize alguns equipamentos, né, a quantidade de equipamento que a gente tem e dos alunos que precisariam desses empréstimos é impossível. Então, pensar em não ter
um grau de perda, tentar minimizar, mas não ter, pelo menos aqui com a gente, é impossível. Então, foi o que eu falei, a gente está procurando pensar em manter a atividade, não ficar parado, mas dentro do possível, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue o ideal, então a gente tem que trabalhar com o possível. Então, eu tenho que ficar pensando aí, alguns que tem não é o problema, eu tenho que pensar na maioria, pelo menos nos meus alunos, a grande maioria não tem o material disponível, então eu tenho que, além de pensar no exercício, no treino, pensar numa forma de viabilizar isso para a grande maioria dos meus alunos que não tem material. De fato, mas a gente viu que aqui você foi brilhante, né? Da mochila a gente até pensaria, mas essa de prender o lençol aí na porta, parece um TRX adaptado, ficou bem legal, é uma coisa que é fácil até de fazer em casa, né? Agora, quando a gente está falando aqui de prescrição de treino, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a carga, né, e a influência que a carga pode ter, tanto para treinar quanto um pouquinho para machucar também. E a gente vai falar de carga e sobrecarga. Quando a gente começa a pensar em carga, a gente imagina isso, uma carga máxima, né? Conta para a gente aqui, o que foi isso daqui, Eric? E esse movimento aí foi ano passado, agora em novembro. Quem não sabe, eu já sou atleta master também, né? Já tenho a master é acima de 40 anos. E aí esse movimento agora do agachamento eu fiz 297,5 kg, quebrei o recorde mundial Master 1, que era de 295 kg. E fui medalha de prata no agachamento entre todos, né? Que isso era o Mundial Open, Mundial aberto, né? Uhum. E aqui temos 3 árbitros jogando movimento. E o atleta retira a barra do rack, dá um passo para trás, posiciona o joelho, tem que estar estendido, o quadril estendido, a linha do quadril, dá para ver aqui, tem que passar a linha do joelho. Quando terminar o movimento, esticar, o árbitro manda guardar. Isso tem 2 comandos, né? De agacha e guarda. A gente fala um pouquinho disso daqui, eu quis colocar esse slide seu mostrando, né? Quando a gente pensa em carga, o conceito que vem é de um cara levantando uma tonelada aí, que basicamente é o que você está fazendo, né? Mas no CrossFit a gente vê que isso é um pouquinho diferente. A carga não é só o PR lá, que a gente fala que é bater o peso máximo, né? A carga, ela tem um conceito um pouquinho mais amplo, e eu acho que essa definição aqui do Comitê Olímpico Internacional, ela casa bem com isso, né? Não é só o peso máximo, mas como o número de repetições, o tempo que você faz, como o Thiago disse, né? Você aumenta a velocidade, a intensidade do movimento mexendo na velocidade, ou mesmo fazendo exercícios excêntricos, ou a dificuldade. Então, por exemplo, a gente pode trocar esse supino que um atleta mais experiente está fazendo por uma flexão de braço, ou mesmo a flexão de braço ajoelhado. Agora, eu acho que é importante a gente entender também que a carga, assim como não é só esse excesso de peso, outros movimentos, por exemplo, o movimento aqui que dura 10 segundos, leva uma sobrecarga, claro. A gente vê que, por mais que não tenha nenhum peso, a intensidade com que é feito leva uma sobrecarga. Nós vemos esses outros 2 vídeos aqui. Quanto pesa uma bolinha de tênis de mesa? É uma coisa ínfima, né? Agora, olha a sequência, a troca de bolas que elas fazem. Vocês acham que isso não leva uma sobrecarga na articulação do ombro? Ou mesmo à esquerda aqui, que a gente vê a Simone Biles, que deve pesar 40, 42 quilos, usa um tablado com um amortecimento, mas também isso não leva sobrecarga. Então, acho que para a gente falar um pouquinho das consequências da carga, a gente tem que entender, então, essa carga de uma forma mais ampla. O peso, o número de repetições, o tempo, a dificuldade. Fala para a gente um pouquinho, Thiago, o que é o RX e o Scale? Nem todo mundo aqui, né, em linhas gerais, assim, nem todo mundo aqui é do CrossFit. Então, para ele entender mais ou menos o que seria o RX, o que seria o Scale? Bom, o RX é a carga que o coach recomenda para os atletas, digamos, avançados. E o Scale é a carga que se faz adaptada em relação à carga que foi recomendada para os alunos, para os atletas intermediários e iniciantes. Me corrija se eu estiver errado. O que eu costumo dizer em aulas é que o CrossFit ele não tem uma sequência de exercícios ou carga. Ele tem o desafio do dia. Então, para entender, para quem não é do CrossFit, eu acho mais fácil a gente falar. O seu desafio do dia hoje é carregar esse peso daqui até lá. Mas nem todo mundo está apto a fazer esse desafio do dia. Então, o Scale é algum escalonamento desse exercício que seria o desafio do dia, do que seria o seu exercício recomendado. Então, RX todos deveriam fazer, é o treino do dia, e Scale qualquer coisa que seja inferior a esse RX. Jana, exatamente.
Pode falar. Uma boa colocação, porque o RX é a carga recomendada pelo coach. Acredito que para que todos os atletas consigam ou almejem atingir. E, obviamente, respeitando o nível individual de cada atleta, o coach ele vai adaptar ou vai escalonar a carga individualmente. Beleza. Nesse sentido, né? Muito bem. Eric, você que agacha com 1 tonelada aí quase nas costas, dá para fazer esses exercícios aqui, esse do meio aí que a Janaína está fazendo? Dá para fazer também. Uma curiosidade rapidinho, uma vez era Fórmula ainda, não era Bodytech, eu já fazia parte da equipe. Teve um campeonato de resistência, campeonato interno, que incluía a Fórmula de Campinas, de São Paulo, Minas Gerais e uma outra, em Morumbi, né? E aí os caras começaram a tirar sarro do pessoal do levantamento básico. Vocês pedem, vocês não conseguem. Aí eu peguei, fiquei uma semana treinando isso aí para repetição e acabei ganhando a competição que a gente fez pelo Google Online, né? E o pessoal lá de Campinas, que tinha os bares, que o Davi Coimbra, que falou o pessoal que faz powerlift também, começou a tirar sarro do pessoal lá. Falou, não era o basista que não conseguia fazer repetições? E aí eu ganhei essa competição aí. O pessoal teve que engolir essa. Parabéns, muito bem. Era barra fixa, flexão de braço e abdominais. Eu, por ser um atleta leve e conseguir mover um peso alto, para mim, repetição acabou ficando um pouco fácil. Então, tem uma relação aí, né? O interessante disso, Paulo, é o quê? Eu trouxe o Eric para comentar um pouco, porque ele tem essa mistura, né? Ele é um atleta leve e muito forte. Então, isso é uma questão interessante aí que tem no levantamento básico, no powerlift, que às vezes o pessoal esquece, porque vem logo à mente aqui só o atleta de 130 quilos, 140 quilos, mas tem também o pessoal leve e muito forte, né? Aqui a gente consegue ver esse exemplo, Jana, depois você pode comentar. Eu acho que é uma forma de mostrar como talvez os mesmos exercícios a gente consegue fazer de uma forma muito mais difícil, né? Uma flexão de braço que eu posso fazer com o joelho, eu posso fazer com essa explosão, tirando todo o corpo do ar. É um movimento extremamente difícil, né? A gente pode trocar, por exemplo, o core. Você faria uma pranchinha estática por essa troca pelo bastão e mesmo... Quantos metros você está subindo ali essa mesa? Tem o quê? 1,20, 1,30, Jana? Não, isso aí é praticamente minha altura, pera lá. Não sei te dizer. Mas até estando perto ali, dá para ver que está mais ou menos na altura do meu quadril. Ok. E esse exercício aqui, essa flexão aqui, é tranquilo de fazer? Esse você passa para os seus alunos? Então, não tinha passado ainda, mas agora com isso tudo, a gente tem que buscar coisas novas também, né? Sai um pouco da zona de conforto da gente estar sempre prescrevendo aqueles exercícios que a gente está acostumado a fazer no box, que tem o material ali disponível. E com então, o peso na do corpo, ausência, né? Na ausência Fantástico. dessa sobrecarga que o Thiago estava falando aí, que a gente muitas das vezes não consegue ter em casa, a gente tem que procurar alternativas aí de tornar o que era mais simples, né? Tornar uma coisa mais complexa. E a gente fala um pouquinho, né, só para colocar um pouquinho de ciência no que a gente tem dito, a sobrecarga, na verdade, então ela não é só um movimento que a gente faz. Geralmente essas lesões por sobrecarga, elas vêm sem um evento que desencadeie isso daí, né? Ela vem de forma insidiosa, vem aumentando, vem limitando, são movimentos repetitivos. E eu acho que para quem é atleta profissional, como o Eric, como a Janaína, como o Thiago, a gente vê que a tolerância à dor, a adaptação do gesto e o diagnóstico também interferem, né? A gente vê que muitas vezes o atleta no altíssimo nível, ele tem até dificuldade de parar, tem medo de ir no médico, o médico mandar ele parar de treinar. Então, e tem uma tolerância à dor muito grande. Então, a gente vê que essas lesões acabam realmente acontecendo. Alberto, explica para a gente um pouquinho, o Eric já é conhecido seu antigo, como é que foi como é que você conheceu ele? O que você tem tratado ao longo desse tempo, Albertão? Eu acho que você falou bem, Paulo. A boa parte das lesões relacionadas ao treinamento de força nem sempre são lesões agudas, né? Elas vêm acontecendo lentamente. E para o atleta de musculação, como a gente já falou algumas vezes, como eles têm o deltoide muito forte, essa parte do membro superior, às vezes aquele desconforto é um desconforto que não é tão grande como alguém que não faria, né? Então esse é o histórico do Eric. Além disso, ele teve uma luxação de patela quando ele tinha, se eu não me engano, acho que 18 anos, fez a cirurgia
e mesmo com cirurgia de luxação de patela, luxação recidivante, ele tem aí esse histórico do levantamento de peso. Então, em 2014, ele foi operado, eu operei ele por uma lesão do tendão supraespinal, e 2016 por uma lesão do supra. Ele tinha também uma subluxação do bíceps e uma lesão do subescapular. Eu acho que a gente tem aí os residentes, a Marina, a Gilvan. Vocês querem comentar aqui a ressonância? Antes disso, deixa eu passar a palavra para o Eric. Eric, o que você sentia de desconforto em cada um deles? Só para eles saberem. Você tinha dor muito forte, mesmo sem treinar? Mesmo sem treinar ou só treinando? Como é que era o desconforto que você tinha no ombro, tanto para um como para o outro? Quando a gente decidiu operar, o primeiro foi o ombro esquerdo em 2014, eu já estava numa situação que eu não conseguia doía parado, atividades normais em casa, não era só treinando, né? Até de repente para tomar um banho, essas coisas, para trocar de roupa, já estava incomodando. Foi bom, então é hora de operar. O primeiro que eu operei o ombro esquerdo, vinha e mexe, a dor vinha, voltava, tomava anti-inflamatório, enfim, cuidava, gelo. Mas quando a gente resolveu operar, já estava numa situação bem desconfortável, né? Ali está escrito errado, o segundo ali é a cirurgia do ombro direito, que foi 2016. Isso, E depois o direito foi que acabou, no caso de 2014 não tinha arrebentado o supraespinal, mas estava bem comprometido já. Em 2016 eu acabei tendo uma ruptura completa do supraespinal, que o pessoal não entende muito ainda, né? Porque tem os equipamentos que a gente usa para competir, para treinar, que tem a camisa de supino, um macaquinho de agachamento. Se ela é colocada de uma forma meio não encaixada, vamos dizer assim, e esse vem com o peso em cima, foi quando o meu ombro girou e acabou rompendo o supraespinal direito durante o movimento. Não tinha arrebentado ainda, né? Uhum. E aí foi quando a gente fez o exame de imagem, viu que arrebentou, e aí teve que operar o direito também. Mas antes de ter essa ruptura, você tinha muita dor, era pouca dor, como é que era? O lado direito não tinha muito. Não era muito, não. Tipo, sentia que tinha uma tendinopatia ali, mas não era uma coisa que incomodava como o esquerdo, que não chegou a arrebentar e a gente operou primeiro, né? Paulo, eu não sei se a Marina, a Gilvan, que são os residentes, os R4, se eles estão... Aí é interessante a gente comentar um pouquinho, se eles puderem comentar um pouquinho a imagem. Marina e Gilvan estão por aqui com a gente, quiserem falar um pouquinho sobre a ressonância? Oi, chefe, bom dia. A gente tem uma ressonância à esquerda num corte coronal, ponderada em T2, né? Isso. Aparentemente, acho que eu vejo uma descontinuidade do supra. A gente vê um hipersinal, principalmente na inserção. Um corte axial, eu também acho que vejo, aparentemente tem uma descontinuidade do sub também, no corte do meio, né? A gente observa melhor. Isso. Marina, você espera, assim, num atleta de musculação, mais a lesão mais bursal, uma lesão mais articular do tendão supraespinal? Como é que geralmente a gente vê isso? Porque ele não é um pouco diferente do atleta arremessador, né? Ele tem aí uma dinâmica um pouco diferente. Não sei dizer, chefe, nesse tipo de atleta, não. Corte axial, você vê o bíceps, como é que você acha que está o bíceps, a posição ali do bíceps ali nesse corte? Deixa eu ver direito. Ou o Gilvan, se o Gilvan quiser ajudar também, ele pode ajudar um pouquinho. O bíceps ali ele está luxado, como você vê. Está lateralizado. Então, uma das indicações aí da gente também ter aí o direcionamento da cirurgia também para o bíceps, né? No operatório ele tinha também uma lesão ali do subescapular, então foi feito um reparo, uma lesão parcial, e fez a tenotomia e tenodese do bíceps, né? Então isso, você vê, ele é jovem para esse tipo de lesão, né? Uma lesão Se eu não me engano, Eric, você veio trazer sua mãe no consultório, a gente fez a ressonância e acabou tendo aí uma lesão completa, né? Então, isso acontece porque o deltoide é muito forte, então ele mascara um pouco essas questões, né? Por isso, Sim, acho que
Você quer comentar alguma coisa, Andreoli, Beno, alguma coisa do que vocês também veem dos pacientes no consultório, pacientes da musculação? Eu acho, Alberto, que a experiência é essa. Quando a pessoa tem um deltoide muito forte, o exame físico ele tem uma variação um pouco diferente do que é o exame físico regular. Então, essa é uma experiência típica de medicina esportiva, entendeu? Ok. Alberto, eu complementaria também aqui, não sei se o Andreoli vai falar. Eu vejo, pelo menos no consultório, muitos atletas têm medo de procurar o ortopedista, né? Eu acho que a gente, no centro onde a gente está, no SET, na medicina esportiva na Unifesp, a gente tenta ao máximo devolver o atleta nas mesmas condições que ele se encontrava antes da lesão e num curto período de tempo, né? Então, existe sim aquele ortopedista que manda ficar um mês sem treinar, que fala que crossfit é um absurdo, que agachamento faz mal para as costas, dá anti-inflamatório e manda fazer um choquinho, né? Na verdade, não é essa. Então, acho que vale a pena mostrar aqui também que essas lesões sérias, quando bem operadas, né? O Alberto está aí para mostrar, o Eric voltou e bateu um recorde mundial. Então, a gente tem que saber também que com o correto diagnóstico e correto tratamento dá para voltar a treinar, sim. Não sei se o Andreoli está aí a falar, eu te interrompi, Andreoli, manda ver. Eu acho que a característica da sintomatologia que o Alberto falou é importante. Às vezes ele toma um remédio, diminui um pouco a carga, diminui o treino, essa dor melhora. Mas a partir do momento que persiste o sintoma, que faz um diagnóstico, acho que a cirurgia foi o ideal. Mas, assim, o caráter evolutivo da ruptura do manguito, quer dizer, ele pode melhorar com fisioterapia, pode melhorar com repouso, mas esse tendão daqui 1, 2, 3 anos, ele vai atrofiar. É claro que é diferente do quadríceps, do tendão patelar, que rompe, o cara já vai direto para a cirurgia. Aqui, tem que tomar cuidado, porque ele fala, não, vamos fazer tratar conservador por um tempo, que vai melhorar a dor. Realmente ele não tem tanta dor. Então, às vezes, passa desapercebido e depois de 2, 3 anos, esse tendão já atrofiou, aí não tem mais jeito. O que é o que a gente acaba pegando no ambulatório do SET. Caras que chegam com queixa de 4, 5 anos com o tendão atrofiado. Aí complica. Então, quanto antes você agir em cima desse tendão, melhor. Eu acho que esse recado do Andreoli é o recado importante para nós. Às vezes, até, Andreoli, quando você tenta tratar conservador uma lesão que já é importante para um atleta de membro superior, às vezes ele desaparece por 2, 3 anos, 4 anos, e quando ele vem, você já vai ter que abordar ali com uma técnica já muito mais difícil e tudo mais. Então, A única coisa, Alberto, que pode esperar, às vezes o cara tem essa dor e tem um campeonato daqui 1, 2 meses. Claro, exatamente. Claro que a gente não vai agir, mas quando ele volta da competição, ele tem que enfrentar, não tem... Claro. Acho que a gente pode ir seguindo, então, Paulo, porque aí a gente vai tendo um pouco mais de dinâmica. Quando a gente fala um pouquinho de, não de treino, mas o que a gente quer falar sobre a carga do treino com relação à lesão. Existem alguns modelos, tá? Esse é um modelo que eu particularmente gosto bastante. Ele é por um pesquisador chamado Tim Gabé, é um australiano. Ele conseguiu com esse gráfico aqui mostrar que existe uma zona verde aqui, o sweet spot, que em relação ao 100% aqui do que você aguentaria, se você treinar um pouquinho menos, um pouquinho mais, você está dentro desse perfil aqui, desse bloco que você não tem lesão. Entretanto, se você aumentar muito, você vai correr o risco de lesão. E o que eu tenho citado nas aulas, né, que para mim foi fantástico, se você também reduzir muito a carga, você vai machucar. Então, isso aqui mostra para a gente que o cara que é sedentário, às vezes, andar até o mercado, carregar com um botijão de gás, para esse cara que está fora de forma, as atividades do dia a dia muitas vezes são um desafio. E ele acaba se machucando. Então, estar fora de forma se machuca, assim como treinar pesado demais se machuca. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar nisso daqui, porque nossos atletas estão num processo de destreinamento. E quando esses caras voltarem, a gente vai falar isso aqui no final, se a gente não tiver cuidado e pegar um cara que está aqui 30%, 40% do que ele estava acostumado a treinar, e ele fizer uma sobrecarga, for para 120, 130, esse cara vai quebrar. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre controle de carga, pensando não em treinamento, né? Eu não sou educador físico, estou aqui vocês para falar, o William com a gente, mas quando a gente fala em lesão, esse autor ele consegue mostrar alguns modelos que são bem interessantes.
ele, junto com Billy Hulin, aqui em 2013, eles fizeram um trabalho que foi inicialmente com arremessadores de cricket. O que eles faziam? Eles mediam a percepção de esforço deles e o número de arremessos que eles faziam por semana e avaliavam o aumento destes arremessos em relação às 4 semanas de treino. Então, vamos lá. Eles pegavam na semana hoje, quantos arremessos você fez nesta semana? Nas 4 semanas anteriores, quanto você tinha feito? Uma forma dele quantificar esse aumento. Então, não adianta eu fazer 10 numa semana, 12 na outra, 14 na outra, 16 na outra, 18 na outra. O meu aumento, ele tem que ser baseado no que eu treinei em um mês. Porque se eu aumentar toda semana um pouquinho, em um mês, na verdade, eu dobrei, eu tripliquei a carga. Então, esse conceito de carga aguda e carga crônica, essa relação entre elas é uma coisa que tem mostrado para a gente bastante que é eficiente para a prevenção aí das lesões, melhor entendimento e prevenção das lesões, né? Paulo, eu acho que seria interessante nesse momento, se você concordar, a gente escutar um pouquinho o William, que é profissional de educação física, ele trabalha lá conosco também, ver um pouco a visão dele com relação a essas questões. Depois alguém da físio também, para ver essa questão da reabilitação do pessoal. O que você acha? Perfeito. William, Ronaldo, se na sequência tiver com a gente aqui também, alguém da físio quiser contribuir. Por favor, William. Bom dia a todos. É bem interessante, né, que eu estava refletindo aqui agora, se fosse esses treinos, né, feitos em casa hoje, se for pensar uns 25 anos atrás, mais ou menos, que na verdade só existia o treino da musculação com carga, com peso, hoje as pessoas ficariam totalmente, né, os atletas ficariam totalmente perdidos em que fazer em casa, né? Então hoje com a evolução desses exercícios funcionais, foi uma coisa boa que chegou justamente esse momento que as pessoas sabem treinar com o próprio corpo, porque antigamente não sabiam, né? Antigamente tinha que ter carga, tinha que ter anilha, tinha que ter uma série de coisas. Então, por essa evolução dos exercícios hoje, os exercícios funcionais que as pessoas estão fazendo, então foi uma coisa boa em relação a treino, né? E outra coisa que está evoluindo muito, né, em relação à carga, que você falou bastante, né? A gente tentar chegar nessa carga ótima, né? Qual que seria a carga ideal para a gente se treinar? Então, a gente vê hoje que existem vários testes para a gente chegar numa carga, né, a carga máxima, mas a gente hoje está utilizando muito o VBT, né, o Velocity Basic Training, né, o treinamento baseado em velocidade. Então, o CrossFit usa muito isso, né? Então, você aumenta a velocidade. Se você quer desenvolver força, potência, força é o que é? Massa vezes aceleração. Só que a gente só pensa na massa, em aumentar né, a carga com peso. Na verdade, se você aumentar a aceleração, você está aumentando também a força, a potência. E é o que está acontecendo hoje nos treinamentos, né? Então, nós vimos aí a Janaína saltando, né? Então, em vez dela fazer agachamento, ela está saltando. Então, ela está aumentando a velocidade, né? Uma carga fixa, né? Que é o peso dela, mas, ao mesmo tempo, ela está desenvolvendo força, ela está desenvolvendo potência, né? A mesma coisa com os exercícios de lançamento, né? Então, o que aconteceu nesse trabalho aí é justamente isso. Você acaba aumentando a força, a velocidade, né, do movimento e você consegue desenvolver um ótimo resultado. Então, se a gente for pensar, na verdade, né, hoje, para se treinar em casa, eu recomendo hoje, talvez, o TRX, né, que a gente consegue aumentar essa carga, né, e de acordo com a inclinação, para a gente conseguir aumentar a carga, que eu digo, em relação a peso mesmo, né, que seria o peso do próprio corpo. Então, você faz uma velocidade mais baixa, você tem uma sobrecarga maior. E também fazer o trabalho isométrico, que é muito bom nessa fase, porque ninguém gosta de trabalhar a isometria, mas só que como a gente não tem muita carga hoje em casa, a gente pode trabalhar a isometria, né? E, ao mesmo tempo, conseguir aumentar um pouquinho a velocidade, né? Então, aquelas flexões, né, que se não me engano, a Carla fez, a Janaína fez, aumentando a velocidade, então você consegue aumentar a potência. Então, é bem interessante, né, esse trabalho que está sendo desenvolvendo, né? Algumas pessoas até pelo instinto, né, de querer fazer uma coisa diferente, mas com certeza não estão perdendo tanto condicionamento físico assim, né? Alguns movimentos, alguns gestos motores mais clássicos, né, que vai talvez mais difícil fazer, no caso do Zanetti lá, que ele adaptou a cadeira, então talvez algumas coisas fiquem mais difíceis, mas eu acho que se conseguir montar um treinamento, né, visando tudo isso, acho que fica bem bacana.
e principalmente com uma oscilação de cargas também. Né? Então, você pode aumentar a carga e fazer um treinamento, uma periodização mais ondulatória. Né? Porque aí justamente isso que você falou agora, Paulo, de você não é só subir carga, chega um certo momento que vai chegar numa lesão. Né? E como a gente não tem essa carga total agora, a gente pode oscilar em relação a tudo isso. Se alguém da Físio quiser interromper a gente, por favor, fique à vontade, tá? Aqui eu só mostrei. Pode falar. Perguntaram aí para o Eric como é que foi o retorno da força depois da cirurgia. Se o Eric quiser falar um pouquinho como é que foi aí o retorno, a reabilitação, aí depois alguém da Físio comenta junto. Eric, está nos ouvindo? Só enquanto... Esqueci de ativar o microfone aqui. Fica tranquilo, vamos lá. Como é que foi o retorno? Como é que foi indo, Eric, o retorno? Foi uma pergunta aí do pessoal no chat. Como é que foi o retorno de força para você nos meses subsequentes aí às cirurgias? E aí depois alguém da Físio pode comentar alguma coisa também. Então, na minha 2014, primeira cirurgia, foi um pouco mais complicado, porque eu sou canhoto também, né? Então, eu estava com o lado esquerdo operado. E eu fiquei mais ou menos, que eu me lembro, tipo, quase um mês, assim, né? Praticamente parado. E acho que na terceira, na quarta semana, começou a voltar os movimentos, né, de mobilidade de forma passiva. Aí, semana a semana, eu fui progredindo. Eu lembro que lá eu operei em julho de 2014. Lá por novembro, eu já estava treinando com peso, assim, sem maiores problemas, né? E... em outubro já estava treinando com peso, já estava fazendo supino sem maiores problemas. Justamente pelo que o senhor falou também, né? Que por ter a musculatura mais forte, conseguiria retornar aos treinos mais rápido. E aí foi tranquilo depois. E só no ano seguinte, fui ter uns problemas de bursite, sinovite, né? Que foi um acúmulo eu vou ter que treinar tudo de uma vez também, já visando as competições, mas depois resolveu esse lado esquerdo. E depois, em 2016, quando eu operei o direito, foi mais tranquilo, né? Porque já tinha passado toda essa bagagem do ombro esquerdo, já sabia mais ou menos melhor o que eu poderia fazer, não fazer. O procedimento foi o mesmo, um mês de fisioterapia, mas recuperou mais fácil, né? Acho que até pelo fato de minha mão dominante não ser operada na segunda cirurgia, eu ficava mais quietinho na segunda cirurgia, eu consegui recuperar melhor. Então foi mais tranquilo na segunda. Obrigado, Eric. Vamos ver alguém da Físio, Paulo, alguém da Físio que quiser comentar, ou residente, ou alguém do staff. Bom, qualquer pessoa da Físio que quiser, por favor, me interrompa, fiquem à vontade, tá? O que a gente estava mostrando... Pode falar. Quem fala? É a Mariana. Opa, só comentar que realmente para a reabilitação dele como ser um atleta de ponta é muito mais fácil, né? Como ele mostrou, não é para todo mundo que um mês ele acaba conseguindo recuperar força ou função, mas ele já tem a memória muscular e já tem muitas adaptações do esporte, então isso facilita. Então a recuperação dele, tanto de operação, é mais fácil. E até nesse caso que a gente estava falando do treinamento, né, em casa, que foi comentado no começo, atletas é mais fácil tanto o estímulo quanto a manutenção, diminuir, na verdade, a perda da massa muscular, né? Acho que uma coisa que facilita muito da gente pensar nessa carga aguda e crônica também é na parte da recuperação que o William estava falando. Então, eu tenho um alto de treinamento, na hora de eu recuperar um pouco, eu não parar. E hoje em dia a gente tem muitas modalidades que favorecem, né? Tanto o trabalho de cadeia cinética, como o trabalho de mobilidade, ativações mais estabilizadoras, que facilitam eu manter uma carga boa sem gerar uma sobrecarga. Então, acho que a evolução e o próprio treinamento do atleta, tanto na recuperação quanto nesse período, ajuda muito hoje em dia. Então, só complementando com isso. Perfeito. Para a gente dar sequência aqui, então isso que a gente estava falando dessa relação da carga aguda, inicialmente foi para atletas de cricket, depois tem outro trabalho que eu mostrei com rugby, futebol, enfim. Até que o Comitê Olímpico Internacional, ele reconhece e recomenda essa forma de medir carga aguda e crônica, tanto para monitorar o treinamento, também como para minimizar a lesão. Então, acho que para quem está nesse meio, tanto no treinamento quanto no controle de lesão, acho que é fundamental a gente entender que existem esses modelos, né? São modelos, então eles não se enquadram a todos os esportes, você tem que ver qual que é o modelo que é mais adequado para o esporte que você quer estudar.
e saber que, enfim, eles não respondem tudo, existem outras coisas que estão envolvidas também nesse treinamento, mas eles ajudam, pelo menos, a nortear como prevenir essas lesões. Aqui, com relação ao CrossFit, Janaína e Thiago, como é que vocês fazem esse aumento de carga? Como é que é essa progressão de semana para semana, de mês para mês? A gente sabe que um boxe é completamente heterogêneo, né? E a ideia do CrossFit é que seja heterogêneo, mas como é que eu consigo fazer essa periodização e aumentar isso daí no CrossFit? Oi, Paulo. Olha só, o CrossFit é um esporte de endurance, de resistência. A gente tem que também separar o público de boxe do público que compete, né? Atleta competitivo é uma outra linguagem, e o praticante de CrossFit do boxe, o aluno do dia a dia, também a programação deve ser bem estruturada para não comprometer. Hoje em dia se utiliza muito a escala subjetiva de esforço, PSE, que já está comprovado por estudos, e o tempo de trabalho. Então, basicamente, eu avalio, faço esse controle, esse monitoramento pelo tempo de estímulo e pela carga fisiológica que ele me orienta de acordo com o PSE. O tempo do WOD ou o tempo total de treino? Como é que você usa? O tempo total de treino e a percepção que ele me dá de esforço após esse tempo total. Então, é diferente você treinar, vamos imaginar, o meu tempo total de treino hoje foi de 20 minutos, com uma percepção de esforço de 9 a 10, super exaustivo. Enquanto que no dia seguinte eu posso ter treinado um tempo total de esforço de 50 minutos para uma percepção de esforço entre 7 e 8, que é moderado para intenso. Então, existem protocolos já estudados de quantificação de volume e intensidade através da PSE, que é simples para o professor poder avaliar. A gente usa isso daí diariamente na seleção brasileira de basquete, né? As atletas, a gente tem um cuidado de não fazer imediatamente após o treino. Não sei como é que você faz, porque a sensação que a gente tem de esforço, imediatamente quando você acaba um WOD, se você fizer o que eu sempre dou de exemplo, é o Fran, que para mim é o pior que existe, que é muito intenso, num curto período de tempo. Se você pegar essa percepção imediatamente após o treino, geralmente ela é um pouco mais alta. Então, a gente costuma esperar pelo menos uns 20 minutinhos. Quando essas atletas entram no ônibus, a gente usa uma prancheta, enfim, que mede a percepção de esforço, e a gente acha também uma ferramenta que é adequada para monitorar essa flutuação aí de esforços, né? Eric também está aqui com a gente. Se puder falar como é que você usa, qual que é a sua estratégia para subir a carga de uma forma que, enfim, que não aumente muito o risco de lesão, Eric? Opa, agora sim. Ainda mais no esporte que a gente depende da carga máxima, né? Tem que atingir o máximo da performance na força. Como já foi falado, a gente faz força é massa, às vezes aceleração. Então, primeiro, a gente, depois da fase de transição, que é a principal competição da pessoa. Então, a gente faz uma fase de transição, férias, tal, né? Para dar uma recuperada em qualquer lesão que vier no pico da performance do ano, que seria a competição principal. Aí, após a transição, a gente vem com uma fase de morfológica, de hipertrofia, para a volta de ganho de massa muscular, para fazer a nossa armadura, né? E conseguir adquirir o máximo de massa muscular para, posteriormente, a gente entrar num treino mais neural, né? De adaptação neural. E aí, o que seria isso? A gente começar a trabalhar um pouquinho menos de repetições, um pouquinho mais de carga, mas não de uma forma linear. Quer dizer, tem gente que trabalha linear, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar um treino mais pesado a cada 2 semanas. Mas no cada meio, 2 semanas? Por exemplo, assim, eu vou fazer um treino pesado, seria de 80% a 90% para 2 a 3 repetições, 2 a 4. Na semana seguinte, eu posso fazer a mesma coisa, mas giro em torno de 75% a 85% de uma máxima. Na outra eu volto. E aí, sempre já calculando desde a data principal de cada competição. Os atletas têm 2 competições no ano, tem 3 competições no ano. Então, meio que a gente já monta a periodização de trás para frente, né? A gente vê a data principal, voltas da semana. Faz uma periodização, um ciclo longo até a competição, né? O que seria até a competição. E toda a programação. E respeitando essas fases de transição, hipertrofia, posteriormente entrar com a carga justamente para evitar as lesões, conforme foi falado, né? Janaína, Desculpa. Do performance. Alguma coisa diferente, Janaína, que você quer acrescentar?
Não, só ressaltar que o controle de carga para um atleta, né, que encara os treinos com uma forma mais compromissada, é mais tranquilo. Para o aluno do boxe, o cuidado tem que ser maior e ainda mais lento, porque tem a questão ainda, a gente programa semanalmente, né, essa questão da carga aguda e crônica, mas muitas das vezes o aluno pula uma semana, né? Não vai, essa falta de assiduidade e compromisso com o treino também a gente tem que levar em conta, então o processo tem que ser mais lento ainda. Claro, eu acho que levando em conta a existência, enfim, dessa escala, porém, a falta de estudos no CrossFit, a gente acabou, eu, o Alberto e outros colegas aqui que estão participando, a gente acabou fazendo o nosso estudo aqui na medicina esportiva sobre lesões no CrossFit, foi justamente focando a carga de treino, né? O que a gente via que os estudos prévios, aí, principalmente de 2013 a 2017, focavam mais em prevalência e incidência de lesão e fatores associados, mas não falavam muito sobre carga de treino. Então, a gente começou em 2016 a fazer esse acompanhamento. Acabamos publicando agora 2020, cerca de 500 atletas, que nós dividimos a carga de treino deles em grupo scale. Então, vamos lembrar que o scale é aquele percentual do que seria a carga prescrita, né? QRX as prescribed, que seria a carga prescrita. Então, um pessoal que treina scale e um pessoal que treina variando. Ora é uma carga, ora é outra carga. E o que a gente teve de resultado que vem justamente de encontro com isso daí? A gente viu que para cada lesão do grupo scale, o RX machucava mais, que era esperado, né? Então a gente vê que quem treina sempre com a carga pesada machuca mais do que quem treina com a carga leve. Mas esse é o dado mais relevante, mais importante desse nosso estudo, né? A gente viu que quem treina ora pesado, ora leve, machuca 3,5 vezes mais do que quem treina só scale. Como é que a gente interpretou isso daí? O que eu vejo é que são atletas que eles não estão preparados para fazer a carga ARX, mas que querem fazer esse tipo de treino. Então, muitas vezes é um cara iniciante, né? Como o Eric falou, quantos anos ele levou para chegar, para ter essa resistência muscular, para conseguir bater um recorde mundial, né? E o que a gente mais vê nos boxes de CrossFit são atletas que em 3 meses entraram lá, começam a treinar e quer ficar forte, né? Diga, Alberto, Janaína. Eu posso contribuir um pouquinho também com isso que você acabou de falar, que eu dou toda a razão. Na Olimpíada do Rio, a gente participou lá do LPO, né? E no aquecimento, enquanto a gente estava observando o pessoal executando o aquecimento, era impressionante você ver o pessoal chinês, o russo, fazendo os aquecimentos em relação a pessoas, às vezes, de outros países que o levantamento de peso, às vezes, não é tão tradicional. Então, você começa a ver que o treinamento de técnica ele é fundamental dentro dessa questão do esporte de força. Porque, às vezes, a pessoa ela fica brigando e fazendo força em situações que, às vezes, ele treinando a técnica com uma carga menor, quando ele for colocar mais carga, o corpo já está muito bem estabelecido para aquele fim. Então, isso que você falou, eu acredito bastante também e vi isso na Olimpíada nos atletas. Janaína e Thiago, se vocês quiserem contribuir com a gente, é a percepção que vocês têm mesmo? Aquele molecão que chega em 6 meses quer treinar tão pesado quanto você que está há 20 anos no meio aí, fazendo musculação, e esse cara vai se machucar. Conta pra gente os dois aí um pouquinho. É distinguir realmente o atleta profissional e o aluno praticante de CrossFit que não tem lastro de treino. Primeiro que ele não tem lastro de treino, seja qual for o tipo de treino. Às vezes ele, quanto tempo você treina? Eu treino há 1 ano, 2, vem de um trabalho de musculação que não chega nem igual ao do Eric, é bem diferente, não é? A maioria das pessoas elas não sabem ainda treinar força. E levantamento olímpico é uma modalidade que exige muita técnica, ginástica, os elementos balísticos da ginástica, tem muito impulso no CrossFit. A sobrecarga nas articulações é muito grande, então tem que realmente adequar e adaptar e escalonar e orientar corretamente para que os alunos entendam que a progressão se faz de forma lenta e gradual, né? O que eu vejo muito é que, como o CrossFit é multimodal, então envolve uma variedade muito grande, né, de exercício para um aluno que está chegando no boxe, começando a treinar, aprender. E isso causa ansiedade. Então, ele quer logo aprender no ginástico, pull-up, o HSPU, ou então nos levantamentos, o clean jerk e tal.
Então, ele pensa nas habilidades que ele tem que aprender. E, na verdade, a gente tem que pensar também no treino, não só em ensinar as habilidades, mas também no processo de desenvolvimento das capacidades físicas necessárias que viabilizem o processo de aprendizado daquela habilidade em específico. Isso é muito importante. Então, não adianta o aluno, eu quero aprender pull-up. Aí ele chega todo dia, 10, 15 minutos antes da aula, começa a se pendurar e a balançar lá na barra. E o coach tem que tentar explicar que o pull-up não se resume a se pendurar e começar a balançar até conseguir subir. Ele tem que desenvolver a capacidade física de força necessária de puxada para conseguir chegar naquela habilidade. E core, enfim, outras capacidades físicas envolvidas, né? Mas ele quer aprender a habilidade, ele quer aprender o pull-up. E quer pular essa parte do desenvolvimento da capacidade, força, para se conseguir fazer o pull-up. Tá, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não passar muito do tempo do horário. Então, assim, esse slide que eu coloco, né? A carga é a culpada. E olha aqui, a gente vê o Eric lá com aqueles pezinhos fininhos dele, né? E, na verdade, se a gente fosse colocar a barra dele aqui, teriam que ter 7 de cada lado dessa nossa aqui, do cara fazendo o agachamento. A carga não é culpada, né? Eu acho que nesse estudo que eu fiz, eu resolvi estudar isso daí, mas a gente sabe que não adianta você só culpar a carga se você não tem a técnica, se você tem uma lesão prévia e não tratou da forma adequada, se não tem uma periodização, se você quer evoluir muito rápido, né? Isso que a gente tinha falado, um outro gráfico daquele mesmo autor, do Tim Gabé, ele fala um pouquinho sobre o return to play aqui. Ele mostra, por exemplo, a carga. Então, vamos dizer que esse atleta aguentasse 100, seria isso daqui. Esse cara vinha treinando 70%, depois 30%, e ele subiu de 30% para 160% em 2 semanas. O que esse cara teve? Lesão. E aí ele lesou e ele foi para 20%, foi para 0%, e ele precisava voltar, tinha uma competição, tinha o verão, enfim, tinha N coisas para fazer, e ele foi de 0 na semana 17, ele foi para a semana 18 a 1,9. Olha a subida que esse atleta fez. Então, uma das coisas com os artigos que eu tenho visto e com essa publicação nossa que eu vi é que a velocidade com que a gente aumenta é muito mais séria do que realmente a carga em si. Se eu aguento 100 e eu fizer 120, ok, esses 20 não é muito. Agora, se eu aguento 10 e for para 20, eu aumentei 100%. Então, a gente realmente tem que respeitar a carga. Um último artigo também desse autor falando, né? Então, the floor, a capacidade do atleta, que é aquela carga interna, o quanto ele aguenta, the ceiling, onde ele quer chegar. E o que ele precisa para ligar essas duas coisas? Ele precisa ter tempo. Não dá para você querer ser um cara forte do powerlifting, do crossfit, se você treina 3 meses, né? E aí o que eu deixo aqui para a gente abrir para as considerações finais, o que a gente tem tentado fazer é um acompanhamento desses atletas multidisciplinar, né? O médico, eu converso com o físio que está acompanhando e eu converso com o coach. Então, normalmente eu falo para o coach, olha, eu não vou te passar o treino, mas isso aqui ele tem que evitar. Aquilo ele tem que evitar. E quando a gente está falando, nós todos como profissionais, a gente não pode só apagar um incêndio de ver a lesão, a gente precisa pensar na reabilitação, corrigir o gesto esportivo que muitas vezes está errado, fazer essa periodização adequada, porque senão esse cara vai romper. E aí aqui, antes da gente entrar nas considerações finais, a última pergunta para cada um dos nossos aí convidados, como planejar o retorno, né? Se eu sei que eu vou voltar muito rápido, eu posso me machucar? Como é que eu faço isso, Eric? Como é que a gente faz essa periodização aí? E quanto tempo eu consigo voltar ao ritmo que você estava em janeiro, antes da pandemia? Depois, Janaína e Thiago, por favor, também. Então, inclusive eu tô nesse projeto que eu teria campeonato, haveria um campeonato mundial em junho agora, na Bielorrússia, e por causa da pandemia foi adiado e eles adiaram já para o início de outubro, né? Espero que até lá dê certo. E eu comecei a montar a periodização já voltado para essa data aí. Quem tem peso em casa, estou conseguindo mexer com isso, mas quem falou, quem não tem peso em casa, estou tentando trabalhar velocidade, com exercício de peso corporal, flexão, elástico, enfim. Exercícios laterais com a perna, agachamentos laterais. E a gente está, o pessoal programando já esperando nos próximos meses aí para sair dessa fase da quarentena e já voltar aos treinos, já voltar no nível básico de treino, né? Nada, não chegar a entrar em treinamento. Legal. Janaína e Thiago falaram bastante, né, do atleta de alto rendimento,
Eu acho que o Eric já deu um depoimento aqui no atleta de alto rendimento que volta muito mais rápido, mas e o aluno? Aquele cara que está 2 meses sem fazer nada, fez 3 flexões em casa, 4 abdominais, como é que nós vamos nos planejar para esse cara voltar sem se machucar? A recomendação que eu diria é controlar o tempo de trabalho desse aluno, cargas baixas, readaptação técnica novamente, né? Então, muitos drills e orientar ele. Não adianta agora ele chegar na primeira semana, assim que for liberado o decreto aí, que ele voltar a treinar, ele já querer trabalhar com as cargas que ele vinha fazendo antes da pandemia. Então, vai ter que voltar realmente a treinar com a barra, exercícios ginásticos adaptados, né, com elásticos ou com amplitude de movimento reduzida, até que o corpo dele responda de forma adequada. A minha preocupação vai ser essa. O medo é que muitas vezes eles voltam querendo descontar o tempo perdido. Ele não volta no que ele estava. Ele quer fazer 130% do que ele estava, né, Jana? Exatamente. A gente vai ter que conscientizar nesse sentido, né? De que a gente vai ter que começar praticamente de novo, fazer um período de base aí bem estruturado, tudo muito adaptado e progredindo aí tanto em volume quanto em intensidade, carga, aos poucos. O Beno e Alberto estão aqui com a gente também. Só para fazer umas considerações finais para a gente aqui. A gente já está com o tempo um pouquinho estourado. E aí eu volto para os atletas só para fazer consideração final e a gente encerrar. Isso, acho que podia já passar para eles para consideração final, Paulo. Só a Marina perguntou o que os atletas do CrossFit acham com relação a terem mantido o CrossFit Games esse ano. Aí passa a palavra para eles já fazem a consideração final. O Eric também, aí depois o Beno, o Andreoli, se eles quiserem falar alguma coisa, a gente finaliza. Tiago, o que você achou da competição online? Obrigado pela participação. Teremos outras oportunidades aí. Ok, o CrossFit Games ainda não está definido bem como vai ser o formato dele e nem data em certo se vai ser. Eu estou com um atleta Tim que se classificou, mas ainda está tudo muito incerto. Eles não deram uma resposta ainda de quando vai ser, como vai ser. Só jogaram no ar que talvez seja lá no rancho e sem público assistindo, mas ainda não tem nada certo. Eu quero agradecer, obrigado pelo convite. Foi ótima essa reunião. Aprendi bastante também. Essa troca de experiência foi, para mim, muito legal. Obrigado mesmo, Paulo. Obrigado Nós a te todos. agradecemos. Janaína? Mesma coisa, quero agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. E lembrar que não só o Games, né, mas todos os torneios, inclusive o TCB aí está em aberto ainda, né? Vamos ver como vai desencadear tudo isso. Muito obrigado pela participação. Eric? Aproveitar essa época pós-pandemia para conscientizar todos a não voltar com cargas altas e priorizar a parte técnica, né? Que é uma parte que é muito importante no início, né, e no recomeço, tanto para evitar lesão quanto para melhorar a performance. Então, estou pegando bastante nessa parte técnica com o pessoal agora também, nas fases com menos peso. E agradecer também agora, agradecer a participação, muito obrigado. Foi uma discussão bem proveitosa. É isso aí. Valeu, pessoal. Beno, Andreoli e Alberto, se quiserem encerrar para a gente. Paulo, eu queria agradecer você aí pela reunião, mais uma reunião proveitosa, trabalho que você teve aí para estar organizando as coisas, fazendo tudo no Zoom, e agradecer a todo mundo que pôde entrar conosco aí participar, porque eu acho que para o esporte de força é isso, é um trabalho multidisciplinar do profissional de educação física, do fisioterapeuta, do médico, do ortopedista, que já trabalha com esporte, todo mundo. Tá bom, pessoal, mais uma vez obrigado. Terça-feira que vem vamos ter outra reunião às 11 horas. Quem quiser, são abertas. É um prazer. A gente, ainda mais quando tem educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, realmente enriquece muito as discussões e foi realmente excelente. Mais uma vez, os 3 convidados, obrigado. Alberto, resto do staff, aí um prazer. Boa semana a todos aí. Saúde para todo mundo. Um abraço.